Aqui no canal Pretos FC para falar do atropelo do Palmeiras em cima do São Paulo. Comentei o jogo na Rádio Bandeirantes, 5-0. E parabéns ao Palmeiras, que se recuperou depois daquelas 4 derrotas consecutivas, ganhou do Coritiba. O Abel Ferreira manteve praticamente o mesmo esquema, voltou com o Endrick no lugar do Flaco Lopes e manteve os outros 9 jogadores de linha. E atropelou o São Paulo, que também teve o mesmo esquema. Sem o Pablo Maia, jogou o Gabriel Neves. O resto a mesma formação da vitória sobre o Grêmio. Só que enquanto o São Paulo entrou para disputar uma partida de segunda rodada do Brasileiro, o Palmeiras entrou para disputar uma ida direta para a Libertadores. E foi o que realmente aconteceu. Grande vitória do Palmeiras. Não teve nenhum jogador do Palmeiras que teve uma atuação no nível baixo. Todos jogaram bem. Alguns de maneira exuberante. Casos do Piquerez, do Breno Lopes, até do Richard Rios no primeiro tempo, excelente. Mike, muito bem, muito consistente, né? Então, uma espécie de jogadores coadjuvantes que foram lastreados pelos mais experientes. E o Palmeiras, taticamente, o Rafael jogou muito bem também, taticamente foi muito superior. E o 5-0, se o Rafael Claus desse acréscimo, poderia ser mais, hein? Se forçasse um pouco mais. Ao São Paulo, tudo bem, ganhou a Copa do Brasil, tá tudo certo. Só que o futebol continua, o São Paulo tem 38 pontos, não vai cair, mas é bom olhar para a parte de baixo da tabela, porque se o Santos e o Vasco ganharem os seus jogos, a diferença cai para 5 com um bolo ali de 7 times. Então, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Não dá para brincar com o futebol, e é claro que você levar 5-0 de um rival é uma vergonha. Então o Abel Ferreira estava com o São Paulo engasgado, porque é um time que o superou aqui no Brasil, o único time que o superou, e eliminou o Palmeiras com 2 vitórias consistentes na Copa do Brasil. E o Palmeiras deu a resposta carimbando a faixa, dá para dizer assim, do São Paulo. Então, é bom que o São Paulo volte a pisar no chão. A temporada de 23 ainda não acabou, apesar de São Paulo estar garantido na Libertadores da América no ano que vem. E o Palmeiras volta à luta. Se a gente achava que o Flamengo podia ganhar o Brasileiro, o Flamengo perdeu para o Grêmio, por que o Palmeiras não pode tirar 9 pontos do Botafogo, faltando 27? Para o Botafogo 30, porque o Botafogo está com um jogo a menos. Vamos aguardar. Agora que a vitória do Palmeiras foi espetacular e do ponto de vista tático, técnico e físico absurdo, isso é inegável e o Palmeiras merece os parabéns. O Grêmio ganhou do Flamengo 3-2 de virada, estava 1-0 o Flamengo, com aquela consistência que eu falei, o jogo bem típico do Grêmio, né? Cheio de desfalques, cheio de jogadores vindo do banco, também jogadores de segundo escalão, mas com entrega, com força, virou o jogo em cima do Flamengo, que depois fez 1-0 também, ficou um pouquinho soberbo, mas sem tirar o mérito do Grêmio, que atropelou no segundo tempo e venceu por 3-2. Grande vitória do Grêmio, que volta a embolar a parte de cima da tabela na luta por vaga direta na Libertadores da América. Ótima vitória do Corinthians também, 1-0 sobre o Cuiabá. E é só pegar o meu vídeo anterior aí sobre a rodada terrível na parte de baixo, que eu imaginava que o Corinthians ganharia o jogo na primeira vitória do Mano. Um jogo bem típico para o Mano ganhar, fora de casa, contra um adversário que está com 37 pontos, mas que ainda não está livre também. E que teve sim uma queda técnica, o time do Cuiabá, depois de um primeiro turno muito bom na Série A do Brasileiro. O Corinthians só depende de si para não cair, só que não vinha jogando nada e fora de casa não conseguia absolutamente nada, e agora ganhou. Ganhou e vai para o jogo contra o Santos como favorito para o final de semana. Ainda destaques muito bons, como a vitória do Galo sobre o Bragantino 2-0, uma resposta à derrota para o Cruzeiro no Clássico. O Bragantino continua em segundo, mas agora bem mais com 7 pontos atrás do Botafogo, um jogo a mais. Então o Bragantino mantém o seu discurso de vaga direta de Libertadores e de vice-campeonato. O Galo vai lutar por Libertadores, como já vem lutando há um tempo, mas a vitória foi importantíssima. Tivemos o Atlético Paranaense consistente, ganhando do América 3-2 e está lá em cima, bem posicionado, mais uma vez. Então o Atlético bem, vai receber o São Paulo agora, e o América praticamente rebaixado, virtualmente rebaixado. Vitória importantíssima do Cruzeiro sobre o Bahia. O Cruzeiro estava com o Bahia com os dois com 34 pontos, o Cruzeiro foi a 37. E o Cruzeiro agora vai caminhando para se manter na primeira divisão. O Rogério Ceni disse que deu tudo errado para o Bahia e deu mesmo. E o Bahia tem que tomar cuidado. Essa que é a realidade da Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda temos Vasco, Inter e Santos e Coritiba numa quinta-feira realmente espetacular. Mas a quarta-feira foi
do Palmeiras. Quarta-feira foi do Cruzeiro. A quarta-feira foi do Corinthians, foi do Atlético Paranaense e foi do Galo. Além da vitória do Fluminense 5-3 sobre o Goiás, que o Fluminense está na final da Libertadores, mas sabe que se não ganhar a Libertadores tem que olhar para o brasileiro para voltar a disputar a competição principal do continente sul-americano. E o Goiás está na ponta de baixo e segue lutando para não cair. É isso. Canal Prédios FC no YouTube. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.